8h em ponto, vamos dar início à nossa reunião. Pediria para todos se identificassem quem é que está presente, tá certo? É melhor seguir a ordem dos quadradinhos. Quem não é no Rota Copacabana? Quem é o Carlos Lemos? Quem é você, Carlos Lemos? Sou presidente eleito 2021 do Ilha do Governador. Isso. E o Luiz Fernando? Atual presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro, no Rio Comprido. E a Sueli? Quem é a Sueli? Eu. Quem é você, Sueli? Sueli, secretária do Madureira. Do Madureira. Isso. E o Robert? O Robert é do Ipanema, já sabemos. Tá falado. E o Cláudio Morato? Quem é você, Cláudio? Cláudio Morato, do Rotary Clube Caçapava, Jequitibá. Beleza. Eita, fera, bacana. E Beleza. o Harrison? Quem é o Harrison? Bom dia, Quem é Harrison, você? Nova Iguaçu Leste. Tesoureiro, Nova Iguaçu Leste. Tá certo. O Salvador e o Francisco são de casa já, não precisa de apresentação. O Pedro também é de casa, o Cláudio também. Acabou. Não, Sueli Carvalho. Sueli Carvalho sou eu, secretária do Madureira. Já também. Marisa Aura, do Rotary Tijuca. Ah, sim, tá certo. E a Marlene Almeida está chegando aí. Deixa aparecer a imagem dela. Na hora que a Marlene Almeida aparecer, aí, Cléo, você pode dar a partida. Cadê a Marlene Almeida? Apareceu. Apareceu a Marlene Almeida. Marlene, quem é você? Como? Quem é você, Marlene? Marlene Almeida, presidente do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste. Está ouvindo? Vamos começar. Tá. Com a palavra, Cleonice. Cleo, você está com o microfone fechado e muda. Desculpa, eu esqueci. Nós estamos dando início à 4ª reunião rotária por videoconferência e à 35ª reunião do nosso período. Alguém está com um cachorro aí aberto. Um cachorro aí está infestando. Eu participar também. O cachorro ficou de fora. Léo, desliga os microfones de todos. Eu já tinha feito isso, mas é que os companheiros eles abrem. Todos com o microfone fechado, por favor. Já está agora no momento. Então, eu convido para passar, pergunto se existe algum companheiro que queira dar alguma notícia de secretaria. Bem, se alguém tem alguma notícia de secretaria, levante o dedo para a gente dar a palavra para você. Alguém tem alguma informação interessante? O Rotary Penha vai ter reunião virtual sexta-feira, Francisco, por exemplo? Vai ter, mas é só interna, Secretaria e Assuntos Internos. Tá. Salvador, você tem alguma notícia para dar para a gente? Eu só queria alertar, que eu estou vendo aqui na minha tela, que o Porto e a IED estão na tela. O Porto está ali na frente. Só isso. Queria que eles... Cadê o Porto? Não estou vendo o Porto, não. Está junto com a IEDA, aqui, ó. Está ali junto com a IEDA. Seja bem-vindo, Porto. O Carlos quer dar uma notícia. Fala, Carlos. E ao nosso lado está o Davi. Nosso anjo da guarda. Tá bom, Nosso anjo da guarda. Boa noite a todos. É só para avisar que o Rotary Ilha do Governador amanhã vai ter uma reunião online às 6 horas da tarde. São todos convidados aí.
Eu botei o link lá na página dos presidentes eleitos da reunião. O Chiquinho também tem. Ok, eu vou retransmitir ao clube, Carlos Lemos, todos os informes que a Isa está colocando, ok? Tá joia, muito obrigado. Nada. Alguém mais quer fazer uso da palavra antes de começar as hostilidades? Então, eu convido o companheiro Isaac Adid para o companheirismo da noite e, em seguida, o nosso companheiro Mair vai fazer uma saudação. Tá bom, aí eu agradeço muito a Deus. Boa noite a todos. Eu sou o Isaac Adid e companheirismo é a alegria de ver todos vocês aí na tela, participando, e dar também um abraço grande no Porto, que apareceu, e uma alegria te ver, Porto. E vou falar aqui, no companheirismo só tem os aniversariantes do mês, do Copacabana. No dia 4, o Rafael Neto do Borghetti. No dia 5, o Diego, meu neto. No dia 7, a Mariana Datum, neta da Cleonice. No dia 11, hoje, aniversaria o Claudino, que não trouxe o bolo para a gente comer, mas vai ficar devendo esse bolo e o uísque. Parabéns, Claudino. No dia 15, a Aline Adid, minha filha. No dia 17, a Maria Helena, esposa do Schlittler. No dia 19, Gilda Adid, minha esposa. No dia 21, Isaac Benchimol, aqui presente na tela. E no dia 31, a Sueli Benchimol. A todos, os parabéns do companheirismo. Volto a palavra a você, Cleonice. Agora eu convido o nosso companheiro Eduardo Mair, que prestará uma homenagem pelo Dia das Mães. Pode falar, Mair. O Dia das Mães. Ontem foi o segundo domingo de maio, que é tradicionalmente o Dia das Mães. Essa ideia do Dia das Mães surgiu nos Estados Unidos, quando as amigas de uma jovem chamada Anne Jarvis, que era uma professora primária, resolveram se reunir para fazer uma homenagem a ela, que ela se sentia muito sozinha, muito abandonada, depois da morte da mãe dela, que se chamava Anna Reeves, que era a glória da vida dela, etc, etc. A proposta foi aceita, desde que a homenagem fosse estendida a todas as mães, vivas ou mortas. E isso foi feito no segundo domingo de maio de 1907. Portanto, nós estamos falando de uma festividade que vem há mais de 100 anos, e 113 anos, na verdade. Na verdade, todos os dias são dias das mães, porque você é mãe em tempo integral, é um expediente total, 24 horas, todos os dias, todos os meses, todos os anos. E se tornou uma instituição. Foi o presidente dos Estados Unidos, chamado Woodrow Wilson, que transformou isso numa data histórica lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a primeira comemoração do Dia das Mães foi feita no dia 12 de maio de 1918, em Porto Alegre, por iniciativa da Associação Cristã de Moços. Depois, Getúlio Vargas, que era o nosso presidente, depois ditador, pelo decreto 21.336, instituiu oficialmente o Dia das Mães. E, em 1947, ele foi incluído no calendário oficial da Igreja Católica do Brasil pelo então cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara. Eu não vou falar muito, porque hoje nós vamos ter a palestra do nosso querido Antenor, e eu apenas vou fazer uma pequena referência à mãe em si, porque todos nós a tivemos e esperamos que todas as nossas companheiras, esposas de companheiros também o sejam. Mãe é uma palavra sublime. Mulher em forma de flor.
cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe é ternura, é emoção, seja no céu ou na terra. É a mais suave expressão do amor que nunca se encerra. Mãe, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor, tu és a mais bela rosa do reino de Nosso Senhor e merece todo o nosso amor. É isso aí, companheiros. É essa homenagem que eu queria prestar às mães de todos os companheiros e àqueles que também são mães. Obrigada, companheiro Mair, como sempre, falando belas palavras nessas ocasiões de festivas nossas. Agora eu convido o companheiro Antenor Leal para dar início à sua palestra. Eu queria, inicialmente, realmente abraçar o Claudino pelo aniversário. O Claudino é um dos pilares do nosso clube, é um cidadão exemplar. É um prazer enorme tê-lo como companheiro e amigo, razão pela qual nós exigimos que ele ainda, por muitos e muitos anos, complete aniversário. Eu fui solicitado a fazer uma palestra para nós todos. Eu não quero pretensiosamente chamar isso de palestra, chamei uma provocação para um debate. Eu faço uma abertura, um pouco de história, para chegar no momento da economia brasileira. Certamente, todos os companheiros que estão me ouvindo, que nasceram antes de 1950, provavelmente é a maioria dos que está aí, os nossos pais não fizeram turismo, porque o turismo é uma atividade econômica absolutamente nova. Raros são aqueles da idade dos nossos pais que fizeram turismo. Raros também, entre eles, os que falaram em dólar. Eles só falavam em libra. Libra esterlina, libra ouro, porque era a moeda dominante nos primeiros 40, 45 anos do século XX. Por que digo isso? É porque, depois desse reinado da Libra, que significa reinado da Inglaterra, os Estados Unidos passaram a ser quase hegemônicos no mundo, e aquela Libra, que tinha sido uma moeda tão importante, passa a ser uma moeda secundária. E o dólar passa a ser a moeda referência do comércio internacional. Na verdade, isso representa uma mudança. Mudança essa que o século XX foi pleno de fatos iguais. Quem pegar o mapa da Europa nas duas primeiras décadas do século XX não reconheceria a Europa das últimas duas décadas do mesmo século. Novos países, nova conformação política, novo direcionamento geográfico, países criados, países desmembrados. Alguns países, tipo Sérvia, viraram 6, 8 países. Checoslováquia virou 2, República Tcheca e Eslováquia. Houve um redesenho do mundo no momento em que havia um redesenho da dominação política do mundo. Os Estados Unidos passaram a ser a nação hegemônica, lutaram friamente na tal da Guerra Fria com a União Soviética, que era algo absurdo que se formou na política universal, e essa luta
não permitiu que outra moeda, outro país assumisse o lugar dos Estados Unidos. O século XXI, entretanto, testemunha a primeira situação parecida com mais ou menos 1940, quando o dólar começou a aparecer. Agora, por causa do progresso e do crescimento da China, o yuan, que era uma moeda que nós nunca falamos nela, e certamente os nossos netos vão conviver mais com essa moeda do que nós. Na verdade, o que é que eu estou querendo dizer? É que a economia, por todos esses fatos que eu citei, também mudou. Também mudou. E no Brasil, houve um fato que nós não podemos deixar de entender. Uma característica da economia humana, vamos chamar assim, foi definida por um filósofo, cientista, político, uma figura maravilhosa, Max Weber, no fim do século XIX, quando ele criou um termo e descreveu sobre o patrimonialismo, que ele definia como sendo a apropriação do Estado por alguns. Alguns se apropriam do Estado em seus benefícios pessoais e moldam os seus países de acordo com esses interesses pessoais e dos seus grupos. Basta ver um ditador africano, basta os ditadores da América Central e América do Sul, e o Brasil não podia deixar de ser assim, foi assumido há pouco tempo, eu diria até uns 14 meses atrás, por um grupo de empresas e pessoas e famílias que há, imagine, 50, 80 anos dominavam o país. Desde aqueles que eram amigos do Getúlio e vendiam armas ao governo brasileiro, depois os que tinham privilégios na exportação de café, depois os que tinham privilégios para colocar moinho de trigo. Foi um seleto número de famílias, pessoas e empresas que assumiram o país. Eu digo há 14 meses porque o governo do Bolsonaro, que alguém, pelas palavras do Paulo Guedes, disse o seguinte: olha, a economia brasileira vai deixar de ser uma economia que pertence a 6 empreiteiras, a 6 bancos, e eu espero que ela passe a pertencer a uma quantidade maior de pessoas, empresas, organizações. Esse é um choque muito grande, muito grande. E nós não podemos ler a economia brasileira, o momento da economia brasileira, sem levar em conta essa quebra definitiva de privilégios. E vocês sabem isso mais do que eu, que quebrar privilégios, meter a mão no bolso de alguém, é algo muito forte. E todas as formas de reação serão empreendidas para proteger o seu bolso. Se alguém mete a mão no seu bolso, você saca, se puder, a mão que está ali assaltando. Se você não puder, você vai perder, o cara vai correr, vai levar teu dinheiro. Nas organizações que dominam a economia de um país, tirar isso é mais difícil. Tirar esses privilégios é mais difícil. E se forma contra esse movimento de retirada de privilégio todo tipo de ação. Ação política, ação de propaganda, ação dessa palavra maldita que nós temos hoje, que é fake news. Todo um conjunto de esforços daqueles que perderam, a expressão popular é a boquinha que tinham, e se revoltam contra aquele
ou aqueles que querem quebrar esse privilégio que certamente as pessoas acham que receberam de Deus. Num país pobre como o Brasil, e num país onde, seguramente, eu acho que todos se lembram daquela música 90 milhões em ação, para frente o Brasil, para frente a seleção, aquela música é de 1970. Todos nós já éramos provavelmente pais e mães, e o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Hoje nós temos 220 milhões, e desses 130 que nasceram, provavelmente 80 milhões são ignorantes por não saber ler ou por não entenderem o que leem. Então, você cresceu de 70 para cá, um outro país, mais do que um país, só que toda essa população que nasceu, que precisou de escolas, precisou de hospitais, precisou de estradas, não foi atendida, embora aqueles que usufruíam do país continuassem a ser atendidos. E até mais. Até mais. O evento Lava Jato trouxe para a sociedade brasileira um retrato aberto do que nós, conversando na mesa, já sabíamos. Quem é que rouba, quem é que corrompe, quem é que é corrompido, de onde vem o dinheiro. Hoje, a economia brasileira enfrenta, e eu não quero ainda nem falar nessa porcaria do Covid-19, porque isso é um evento que não tem nada a ver conosco, mas vai nos afligir muito daqui para frente. E aí, o Isaac até lembra que isso pode ir até o fim do ano. Então, esse retrato da economia brasileira hoje é a coisa mais importante que nós temos que levar em consideração. Há uma luta dura, uma luta forte, para que aqueles que tinham privilégios, tipo Odebrecht da vida, Odebrecht eu estou usando como símbolo, e aqui assumiram o país. Então, essa retomada do bem público, não é? Para o público, para as pessoas, para o povo brasileiro, tomando daqueles que se beneficiaram com privilégios, é uma luta, que eu já disse, muito grande, e que afeta profundamente o futuro do país. O futuro do país, em termos econômicos, está exatamente aí. Quando o ministro Guedes se refere, e se refere com muita competência, à necessidade das reformas, o que ele diz? É que, como o Estado brasileiro está absolutamente quebrado, mais de 80% dos recursos coletados de impostos são para pagamento de despesas correntes, papel higiênico, computador, salários, benefícios dos funcionários públicos, da estrutura do Estado, o Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia, Segurança. Essa estrutura consome praticamente todos os recursos do Estado, não sobrando nada para que ele invista no que nós precisamos. O que nós precisamos? Se fizesse uma pergunta mais rápida, sem dúvida, estradas, infraestrutura. O Brasil é lamentável em termos de transporte ferroviário, é uma vergonha em termos de transporte por mar, não é? Um país com a costa dessa permite que saia um caminhão daqui para Manaus, transporte que poderia ser feito por rios, por toda a estrutura do Rio Grande do Sul para o Ceará, do Ceará para o Rio de Janeiro. Então, nós não usamos isso também por apropriação de quem não interessava a isso, os transportadores internacionais, a incompetência dos governos brasileiros. Não temos, agora melhorou um pouco, o transporte aéreo, o transporte rodoviário, que é a coisa mais antiga, né? No país como a Alemanha, por exemplo, 80% do transporte é feito
rios aquaviários. O Brasil deve ter 85% feito em caminhão consumindo diesel, que é uma estrutura antiga, ultrapassada. Necessita investimento na área de infraestrutura, necessita investimento numa área que é super básico, saneamento básico. Todos nós que estamos nessa reunião temos água encanada, temos esgoto, temos recolhimento de lixo, e isso, não esqueçam vocês, é um privilégio maravilhoso, porque apenas 80 milhões de brasileiros têm. Mais de 130 milhões de brasileiros não têm água encanada, não têm esgoto, e vocês podem imaginar o que é isso capaz de produzir doenças. Esses são os investimentos que eu diria assim, prioritários. O outro grande investimento, e aí o Estado falha devidamente, estupidamente, é a educação. Esse é o momento, é a área onde a falha do governo é mais profunda e com a consequência mais grave, porque não educar a população significa deixar a população ignorante e nada mais fácil de lidar, de dominar, de iludir do que é um ignorante. Eu sempre uso o exemplo do Maranhão, que é um dos estados mais ricos da federação, é o estado com os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, mas teve um presidente da República durante 8 anos, 5 anos, tantos, e dominou o Brasil, Sarney dominou o Brasil durante 40 anos. Mas pouco levou para o seu estado em termos de educação, em termos de ilustrar as pessoas. Por quê? Porque é mais fácil dominar, iludir ignorantes. Então, a educação tem a ver com aquela história anterior de dominação, de privilegiados, de afiliados do governo. Qualquer governo tem os seus afiliados, tem os seus protegidos. Ora, como não tem dinheiro, o Estado precisa reformar o país, abrir o país para investimentos internacionais, mas abrir o país para investimentos internacionais não significa apenas dar taxa de juro imoral para que venha dinheiro aqui para ganhar 50% ao ano. Não. Investimento é investimento empresarial, com retorno de acordo com a competência de cada projeto, de cada empresa. Só que, e aí é um dado que a gente não pode esquecer, quem quer investir em alguma coisa, a primeira coisa que faz é saber com quem eu vou investir, qual a garantia que eu tenho que o meu dinheiro vai voltar, quem cuida juridicamente de me proteger. É isso que o Durão faz quando vai investir num banco. Quer saber qual é o banco, quer saber se ele realmente tem condições, quer saber se tem uma estrutura jurídica que lhe defenda em caso de um problema com o banco. No investidor internacional, ele precisa ter, em relação ao Brasil, este mesmo sentimento de que o cidadão comum tem. Onde eu vou colocar meu dinheiro? Como é que eu vou retornar esse dinheiro? Quais são as obrigações trabalhistas que eu tenho? Que estrutura fiscal eu vou encontrar? Por que eu vou investir lá e não na Suécia? Por que eu vou investir lá e não em outros países que me dão mais condições? Para você investir naquelas áreas que nós consideramos fundamentais, infraestrutura, área de saneamento, isso precisa de dinheiro, e muito dinheiro. E muito dinheiro. Quando um país faz uma hidrelétrica, por exemplo, as hidrelétricas no Brasil, ultimamente, têm sido um veio imoral, um veio para a corrupção de difícil controle. Então, um investimento estatal para a produção de energia elétrica é um custo
enorme comparado com se o mesmo investimento tivesse sido feito pela empresa privada, porque os 30% da corrupção não estariam computados no custo do projeto. Né? Tem até aquela piada, né? Que o Delfim dizia: não, paga só a comissão dele e não faz o projeto, porque é muito melhor você fazer a coisa de preço mais interessante. Essa é uma condição. Quem analisar, por exemplo, a produção de energia eólica no Brasil hoje, a produção de energia solar, vai ver uma coisa interessante. Não tem um só real de investimento estatal, todo foi investimento privado, o sucesso é grande, todo dia tem empresas investindo para aumentar essa oferta dessa energia opcional. O preço é incomparável àquele do preço estatal. Agora mesmo, neste governo, foi feita uma estrada que há 15 anos estava parada, com 30% do custo previsto anteriormente. Eu não condeno as empreiteiras, eu condeno a estrutura corrupta que dominou a coisa pública brasileira. E aí a consequência é aquele apadrinhamento que nós vemos atualmente. Porque essa análise é uma análise simplista, né? Sem citação de autores. Não me cabe aqui estar citando autores ou citando... não, nós estamos numa conversa provocativa apenas para examinar onde nós estamos e que país nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Não será fácil tirar privilégios, podem fazer o que quiser, podem falar do Bolsonaro, que é tosco, que é ignorante, mas o governo dele iniciou aquelas mudanças que eu falei antes, né, do século XX, as mudanças geográficas, as mudanças de economia. Nós estamos no limiar dessas mudanças. Nós estamos atrasados historicamente. Não é evidente que, se você visse no início do século XX, tinham 5 famílias que dominavam os Estados Unidos, os Rockefeller, os Morgan, os Vanderbilt. Acabou isso porque os americanos rapidamente tiraram, com a democracia, com a educação, mesmo com aquela brutal estrutura racial que eles tinham, que só em 60 se livraram dela, conseguiram democratizar o capital, foi com que os Estados Unidos se tornaram realmente a potência que tem hoje. A conclusão, porque eu gostaria muito de ouvir comentários ou alguma pergunta, é que nós estamos atrasados, mas estamos tendo o privilégio de vermos o Brasil entrar numa fase nova, onde todos os bens brasileiros pertencerão aos brasileiros e não a um pequeno grupo, mas muito pequeno grupo. Se você levar em conta os 220 milhões de habitantes, o pequeno grupo de privilegiados que mamou, essa é a palavra que mais se enquadra nesse tipo de coisa, que mamou nas tetas da nação, mamou nas tetas da pobreza, liquidou com a educação brasileira. Eu sempre pergunto isso. Certamente tem aí entre nós engenheiros ou médicos, e é incomparável um médico ou um engenheiro que se formou há 30 anos no Brasil e um menino que se forma hoje. O engenheiro que se formou há 30 anos saía da faculdade muito mais preparado do que o menino que sai hoje. O médico, muito mais preparado. Por quê? Fazia parte também daquele plano de liquidar o país, de liquidar a educação. E nós conseguimos efetivamente isso. Acho que nós somos o único país em que a qualidade da educação caiu vertiginosamente num prazo de 40 anos. Esse é o conjunto de fatos que eu gostaria de trazer aqui ao debate,
gostaria muito de que não tivesse tomado o tempo de vocês, mas serve como provocação, serve como raciocínio e esperemos que o futuro do país seja melhor, que os nossos filhos e netos, todos nós somos avós generosos, tenha um futuro mais democrático, que as riquezas perpassem a todas as áreas da população. E que, parafraseando o Mair, as mães são uma flor. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se Cleonice me permitir, e uma colocação. A colocação vem no sentido da educação. Eu tive a oportunidade, no meu último período, praticamente, de Firjan, de ter um contato com a universidade e também muita leitura. Me estranhou muito um artigo em que se falava do Ministério da Educação. O horror de todos, entre 60% e 70% da verba do Ministério da Educação, que é colossal, vai para as universidades, que gozam de autonomia. Ou seja, nós financiamos uma estrutura que não tem capacidade de se financiar, mas tem autonomia para efetuar seus gastos. Resultado disso, desse dinheirão todo que vai para as universidades, 20% chegam à sala de aula. O resto é retido em burocracia. Segundo, a minha provocação, Antenor. Você falou bastante sobre a economia. Sensacional. Mas eu queria pedir licença para lembrar um setor da economia que eu acho que você não tocou. O agronegócio. Como se explica essa explosão? Foi ótimo essa lembrança. Por que eu não falei no agronegócio? Foi ótimo isso, Zé Otávio, porque o agronegócio é a única coisa privada que deu certo. Deu certo, não. É a única coisa que o governo se meteu. Não tem Trigobras, não tem Sojabras, não tem Milhobras, não tem Frangobras, não tem Porcobras, não tem Sojabras, não tem. É tudo um matuto que veio do Rio Grande do Sul, foi para Goiás e Mato Grosso e tornou esse país o celeiro do mundo. Foi ótima a sua lembrança. Viu como o Estado é destruidor? Lembre-se do IBC e do Instituto do Açúcar e do Álcool. O que nós tínhamos de estrutura? Você sabe que o IBC, para você exportar café, você comprava licença, né? E era uma corrupção muito em voga na época. O cara queria exportar 1 milhão de sacos, tinha que pagar ao governo $20 por saco, mas isso, e ele exportava por 300. A diferença ele dava um pouquinho para o ministro da Indústria e Comércio da época. Fazer uma pergunta, companheiro. Posso fazer? Pode, se você se identificar. Eu sou o Robert, presidente eleito 2020-21 do Rotary Clube de Ipanema. Ah, que bom, Robert. Tudo bom, Antenor? Deixa eu falar assim, rapidamente, dentro da sua colocação. Eu morei agora há 5 anos na Amazônia e estava construindo usinas termoelétricas e usinas solares, porque o sistema isolado só chega até Manaus. De Manaus para dentro da Amazônia Ocidental, não chega e não chegará nunca, devido a vários fatores, superfaturamento, entrar na floresta. Então, lá é o sistema isolado. Então, são termoelétricas a diesel e somente dentro do processo de solar. Queria fazer uma pergunta para você, como empresário que e ainda mais participando de grandes federações e associações, que a única coisa que vai fazer um crescimento do país, como você muito bem disse, é o setor de infraestrutura. E a gente fala de energia, água e construção civil. Em relação ao setor elétrico, eu digo hoje que 60% a 70% dos equities, dos valuations, já foram adquiridos pelo capital chinês.
A gente acredita também que em São Paulo, Rio de Janeiro e outras coisas mais, nessas desestatizações dessa questão de água, o capital chinês também, porque o grande empresariado está fazendo parcerias na Bolsa de Singapura, porque lá é mais fácil pegar dinheiro e trazer para cá. Então, eu queria saber qual é a sua visão dessa questão do capital chinês dentro da questão da água e do setor elétrico. E aí, como você disse, se a gente abrir a caixa de Pandora do sistema Eletrobras, vai ser 10 vezes pior do que a Petrobras, porque eu vivi isso na pele, junto com os caras que liberam o empenho da Eletrobras, da Eletronorte, que segue lá para Amazonas Energia, no norte do país. E a questão da infraestrutura, como você muito bem disse, é o setor ainda no Brasil que, com esse aumento de mais de 90 milhões, é o único setor que ainda emprega analfabetos. Porque hoje, até para você ser gari, tem que ter o segundo grau. Mas o servente, o assistente do pintor, ele não precisa não ter nem o primeiro grau. Então, como é que é a tua visão, junto com teus grandes amigos empresários, esses 3 setores que vão ser a grande retomada dos próximos 20 anos